Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É a Resposta, o primeiro da semana. Eu sou a Judite França, esta semana não contamos com o Bruno Vieira Amaral, que volta já para a semana, e estamos sempre, claro, com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje temos um tema que eu acho que vai interessar a muitas mães. Olá, Eduardo, boa tarde. Olá, Judite. Vamos partir desta frase. Será que todas as mães, para que se tornem boas mães, têm de se sacrificar? E eu acredito que muitas mães pensem que sim. É esta hora que nos estejam a ouvir. Judite, o tem que se sacrificar provavelmente pode parecer uma coisa com uma aragenzinha fatalista que não é justa, naturalmente, para as mães. Mas sim, uma mãe, para conseguir responder em todas as frentes que lhe são solicitadas como mãe, sacrifica-se muito. É verdade que sacrifica. E eu acho que às vezes nós não falamos dos sacrifícios das mães, porque sacrifício tem um tom um bocadinho penoso que não liga muito bem com o imenso prazer que as mães têm em ser mães, mas de facto alteram completamente a vida delas e primeiro que a retomem é um Deus nos acuda. E, portanto, sim, sacrificam-se imenso. Não significa isso que passem a vida muito longe disso, a cobrar aos filhos por todos os sacrifícios que fazem, para que eles tenham um desenvolvimento bom, saudável, alegre, sobretudo. Mas, de facto, sacrificam-se muito e fazem-no com uma generosidade e com um espírito de dádiva absolutamente fora de lugar, porque as mães sentem que serem mães supõe isso mesmo, estarem sempre muito presentes, estarem às vezes muito alerta, não terem feriados, férias, fins de semana e vivem isso com um empenhamento e com uma paixão fora de lugar. Há um problema de base nesta questão, que são sempre as expectativas altíssimas, os modelos que não são alcançáveis, exigências constantes, mães que acham que são péssimas mães se não cumprirem toda uma série de itens e de obrigações. E isto tem acontecido muito a esta geração que porquê? São os modelos que vêm nas revistas? Também, sabe que as revistas e as redes sociais vendem uma imagem de mãe que não corresponde muitas vezes àquilo que se passa, não é? Porque é uma imagem... Ou que é possível, não é? Humanamente possível. Sim, claro. São imagens com Photoshop, por aquilo que de alguma forma elas acabam por representar, porque não traduzem de uma forma muito clara o cansaço, e às vezes muito mais que o cansaço, a exaustão que as mães acabam por ter para estarem a cumprir e a corresponder àquilo que sentem que devem dar. Mas depois também há aqui um síndrome, desculpe interrompê-lo, de comparação, não é? Constante, com a mãe do lado. Judite, mas sabe como é? Depois as mães hoje têm cada vez menos filhos, não é? E portanto isso pesa, porque têm a noção que naquele 1 ou 2 filhos têm que valer por tudo aquilo que elas imaginam que uma mãe tem de valer. E depois, lá está, têm sempre uma mãe como referência. E por mais que às vezes apontem esta ou aquela falhas à mãe,
reconhecem que ela foi tão presente, tão mãe, em tantos aspectos, que conseguirem ser um bocadinho só melhores do que ela já representa um nível de exigência e um nível de expectativa tais que as probabilidades de não estarem ao nível, porque no fundo tentam ser perfeitas, são muito grandes. Mas era muito bom que as mães se dessem conta que quanto mais perfeitas ou quanto mais tentam ser perfeitas, piores mães são, porque as mães aprendem com os erros, têm esta dimensão fantástica de ter um dedo que adivinha e de terem capacidade de improviso de uma maneira absolutamente notável, e é esse pacote todo de qualidades que faz delas absolutamente mágicas, tão mágicas. Eu não me canso nunca deste provérbio que, como Deus não podia estar em todo lado, criou a mãe. Uhum. O problema é que depois as mães querem estar em todo lado e nunca têm tempo nem para si, nem para o casal. Sim, Isto sim. depois é um bom exemplo para os filhos. É que não é? Depois não é um bom exemplo para os filhos, quando eles crescem. Não é, claro que não é. Não é, porque no final de contas, mesmo quando elas não estão em todo lado ao mesmo tempo, ainda tem aquela expressão que eu acho uma ternura. Bom, quem me dera ser mosca, que é como quem diz, bom, do que eu gostava era de estar ali a vigiar, a observar, a tomar conta sem que ele desse por nada, e assim eu ainda ficaria muito mais descansada do que estou quando confio o meu filho às pessoas da família, à escola, ou seja, quem for. É verdade. Agora, com isso tudo, é muito bom que também não percamos de vista que, por mais que as mães tentem dar tudo e dão, em determinadas circunstâncias não conseguem ser tão presentes numa relação conjugal como são na relação com o filho. Ou não conseguem ser tão atentas a elas próprias como são em relação aos filhos. E as mães muitas vezes colocam tudo à frente e esquecem-se. Muitas vezes esquecem-se delas próprias, dizem-no muitas vezes. E isso eu acho escorregadio, porque é como diz Judite, acaba por ser um mau exemplo, afinal de contas, é verdade que sim. Mas depois isso tem custos tão grandes que fazem com que muitas vezes a mãe se encolha, se apague um bocadinho, às vezes tenha a ideia que vale, sobretudo, pela prestação de serviços que acaba por trazer aos filhos, muito mais do que por esta dimensão simplesmente mágica e divina de ser mãe. E era ótimo que nunca se esquecessem disso. Porque é preciso também educá-los a saber esperar, que exigem outras pessoas na vida da mãe que também exigem atenção, também precisam de atenção. De alguma forma dar aos filhos, têm o papel principal, mas nem sempre. Eu acho que é muito importante que nós possamos dizer isso aos nossos filhos, porque nós colocamos sempre tão à frente em tudo. Nós comprometemos muitas vezes, começando pelo mais básico, a nossa vida de fim de semana, porque é uma festa de aniversário, porque é o futebol, o handball, ou seja o que for, uma atividade desportiva, ao sábado de manhã, e depois há sempre mães que querem que no final da semana, ou domingo, se reveja esta ou aquela matéria, e de facto as mães têm esta dimensão muito multifunções, de terem não sei quantas listas sempre em aberto e sempre em atualização dentro delas, mas de facto eu também acho fundamental que os filhos percebam que são muito importantes para os pais, mas eu tentando às vezes ser um bocadinho provocatório, costumo dizer, cuidado, eles não são o melhor do mundo para os pais. O melhor do mundo para os pais é a relação dos próprios pais um com o outro, porque se for assim, os pais conseguem ser ainda melhores pais do que já são. E uma coisa importante no meio disto tudo é que as mães consigam ver mais alguma coisa do que desenhos animados. Muitas se queixam que não veem um filme. Pois, mas está a ver, é aí que eu também acho que as mães, estamos agora a centrar-nos muito nelas. Mas, sim, era o tema de partida, mas podíamos falar de pais, não é?
que as mães também têm que perceber que o comando da televisão não é, obviamente, uma propriedade exclusiva dos filhos e que, portanto, não têm que estar a pedir desculpa para dividirem o protagonismo em relação ao comando, porque aquilo que as mães fazem é dizer que estão a par do canal Panda, que estão a par das séries e de toda aquela publicidade, às vezes desregrada, que as crianças têm ao seu dispor, mas que depois, quando se trata de terem elas próprias a autonomia para darem uma saltada a uma das séries que são importantes para elas, ou seja o que for, andam ali a pedir por favor, como se só tivessem direito a esse bocadinho de espaço depois das crianças dormirem. O que não é razoável. Eu acho muito importante que as crianças percebam que são, de facto, muito importantes, mas que as mães têm toda uma agenda que concorre com elas, que objetivamente não tira às crianças a importância que têm, mas que as leva a perceber que há muitos outros aspectos que são indispensáveis para que a mãe se sinta bem com esta particularidade. Quanto mais a mãe se sente melhor consigo própria, dona da sua vida, que é uma coisa que muitas vezes as mães não são, melhores mães, inevitavelmente, elas serão. Claro, é isso mesmo. Acabamos com a frase perfeita, porque se não é resposta. Voltamos amanhã com mais um tema. Até lá, ouça-nos em podcast. Todos os programas da semana passada estão disponíveis e o de hoje vai entrar daqui a poucos minutos. E, claro, escreva-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Um abraço para si, Judite, e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.